Fala galera, terceiro episódio do Abelcast no ar. Eu me chamo Maria Eduarda Barros. E eu sou o João Pedro Dias. E Duda, esse episódio é um episódio que eu posso dizer que talvez seja um dos meus xodozinhos, porque é um tema que eu me identifico muito, que eu gosto muito, e eu tenho certeza que você aí de casa, se ficar até o final, também vai se identificar. Com certeza, João. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um pilar do La Salle Abel, não é mesmo? A gente vai trazer para vocês como a espiritualidade pode te auxiliar no Enem. E para falar sobre esse assunto, trouxemos uma pessoa que vocês conhecem bem, não é mesmo, João? Isso mesmo, seja bem-vinda, Lívia Braga. A Lívia é professora de Projeto de Vida e Fé no La Salle Abel e também é coordenadora da Ação Comunitária no La Salle. Oi, gente. Bom estar com vocês para essa conversa. Acho que esse tema também é o meu xodózinho. Falar de espiritualidade, falar de fé, falar dessas coisas que são mistério e que ao mesmo tempo são parte tão fundamental da vida. Acho que vai dar uma boa conversa. Com certeza, Lívia. E para começar, explica pra gente um pouco do que se trata a fé, a espiritualidade, quais os conceitos, vamos dizer assim. Eu acho que quando a gente pensa em conceito, vai a uma infinidade, né? Mas acho que é bom pra gente pensar em espiritualidade como tudo aquilo que nos transcende, em especial no que é físico, no que é imanente, no que é quase material. E então, para vocês imaginarem e para ajudar os nossos alunos a pensarem sobre isso, eles sabem isso, quero acreditar que eles lembram disso, a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como uma dimensão humana. Então não dá para pensar o ser humano distante dessa dimensão que o transcende. É claro que para quem tem fé, e a fé é a vivência dessa espiritualidade, aí depois a gente pode conversar sobre o que Santo Agostinho vai dizer, o que Carner vai dizer, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente pensa em espiritualidade, eu gosto de dizer para os alunos que, assim, mesmo que eu não acredite em vida após a morte, no sentido espiritual, que a gente mais está acostumado, independente da linha religiosa, existe uma vida após a morte. Porque vai existir aquilo que é teu legado, aquilo que as pessoas vão lembrar de você, aquilo que as pessoas vão falar de você. E isso é um modo de existir. Então isso te transcende, isso te ultrapassa. Então a nossa espiritualidade tá nesse mistériozinho, Duda, de tudo aquilo que nos ultrapassa, né? Vai existir mesmo quando não existe mais, né? Eu permaneço. E aí, João, pensa que quando a gente fala de fé, você falou que é teu xodó, eu fiquei toda... o meu também. Quando a gente fala de fé, eu gosto de pensar fé a partir de Santo Agostinho, que é uma confiança e uma entrega ao mistério que é Deus. Então, fé é esse sentimento, é esse ato, ao mesmo tempo que sentimento é ação, de me entregar a uma coisa que eu não entendo, que é mistério. Né? E aí, imagina, eu dou aula de religião, de projeto de vida e fé há tantos anos. Para adolescente, imagina quantos adolescentes chegam para mim e dizem, mas eu não acredito em nada. Caramba, que ruim. Eu entendo, eu respeito, é isso, a gente pode não acreditar em nada. Se eu pudesse te dar um presente, te dava fé. Porque fé dá esse lugar de consolo. Mas não é um consolo de alguém que vai passar. É um consolo na tua existência. De que as coisas vão ter sentido. De que aquilo que você escolhe fazer tem um propósito. Porque tudo ultrapassa. Tudo tá para além. Então, se não acaba em mim, é muito maior do que eu. E, bom, Karl Rahner, que vai falar de fé como uma experiência profunda que se manifesta no dia a dia da gente. Então, é profundo, mas eu todo dia vivo isso, vai provocar a gente no seguinte sentido, assim. Não é só aceitar o que me é revelado. Não é só... engole aí, é isso. Dogma, tá posto. Fé é essa relação que eu vivo com todas essas coisas pelas quais eu me emociono, me apaixono, me encanto. E eu não sei como alguém vive sem fé. Eu tenho essa dificuldade de pensar uma vida sem olhar todas as coisas como se elas fossem incríveis. Não queridas.
Incrível. Você trouxe algumas palavras que eu acho que, para a nossa realidade do La Salle Bell, são muito presentes, como propósito, valores. Somos uma escola confessional católica, somos uma escola em pastoral e desenvolvemos isso nos nossos estudantes porque acreditamos, né, Duda, que uma educação integral vai muito além daquilo que aprendemos em sala de aula, mas é uma educação que me leva para o mundo, que me ensina, me educa a viver em sociedade, com tudo isso que você falou, propósitos, valores, e isso tudo pautado na fé, né? E aqui estamos pautados nos valores de São João Batista de La Salle. E aí eu queria saber como que a espiritualidade, e para nós laçalistas, pautada nesses valores de São João Batista de La Salle, pode auxiliar os estudantes no dia a dia da escola mesmo, na rotina escolar. Essa pergunta é muito boa, assim. Eu acabei de falar sobre fé ser essa experiência que se manifesta no cotidiano. Quando ela se manifesta no teu dia a dia, por exemplo, ela faz com que tudo que você percebe vai ganhando sentido. Então pensa assim, se você tem fé que você vai ser uma pessoa melhor para o mundo, o teu agir muda, o teu compromisso muda. Se você tem fé que a razão da tua existência é para algo além de você, o modo como você trabalha muda. E aí o modo como você estuda também muda. Porque além da curiosidade, além do desejo de saber, além do ranking, da nota, tem um porquê. Todas as vezes que a gente se apaixona por isso e que a gente coloca o poder de acreditar nisso, a gente dialoga com esse mistério. Mas isso muda o ato, isso muda o cotidiano da gente. Isso muda o nosso jeito de estar no mundo. Né? Então, eu fico pensando assim, eu faço as minhas orações todos os dias. E pode parecer muito bobo para alguém que não acredita. Mas imagina que todos os dias eu deito com os meus filhos e a gente começa agradecendo. E aí a gente é grato. E aí depois a gente tem a coragem de pedir. E eu digo para eles que se Deus é um pai bondoso, eu posso pedir o que eu quiser. Talvez ele não me dê na hora que eu queira. Essa também é uma coisa pra gente pensar sobre fé. Não estava nos nossos planos, mas eu fico pensando. Às vezes a gente quer um negócio e pede, vamos lá, uma criança de 9 anos que pede pro pai um celular. O pai tem que fazer o quê? Não dá. É isso que ele tem que fazer. Mas a criança quer muito. Mas ela ainda não tem condições de ter. Então, mesmo quando os nossos pedidos não acontecem exatamente como eu pedi, quem tem fé vai entender que é tipo um pai negando um celular. Talvez sou eu que não esteja pronto. Ou talvez você esteja pedindo um negócio que só vai te fazer mal. Mas você está pedindo mesmo assim. Né? Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, a oração, o meu jeito de trabalhar, as coisas que eu faço no dia a dia, os ritos religiosos, e aí fé e espiritualidade estão para além de dogmas específicos, e acho que isso é uma coisa que a gente respeita muito na escola, né? Isso ganha uma nova proporção pra gente, né? E todo mundo sente, assim. Você encontra uma pessoa que tem fé, isso escapa na voz, assim, isso escapa no que ela diz, né? No cumprimento, isso escapa. E às vezes a pessoa ali no exercício da fé, né? Um detalhe, um bom dia diferente vai transformar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa que deu bom dia não vai nem entender o efeito. Mas pra pessoa que tem fé, pra pessoa que tá ali exercitando a espiritualidade, vai ter um significado totalmente diferente. Sim. E falando de Enem, como você acha, assim, de forma prática, que a espiritualidade pode auxiliar nos nossos estudantes que vão fazer o Enem? Então, São Tomás de Aquino vai dizer que a fé fortalece a vontade, sustenta a alma pela busca do bem e da verdade. Então, pensa assim, ó, quando fortalece a minha vontade, quando fortalece a minha alma, me fortalece inteiro. Então eu fico pensando assim, o garoto, 7 horas de aula,
e tem que fazer atividade física, a gente já conversou sobre isso. Tem que comer direito, e tem que dar conta da avó, e tem que dar conta do não sei o quê, e tem que dar conta... E tem que voltar para casa e fazer uma lista de exercício. Isso precisa de fortaleza. E fortaleza é virtude. Virtude está no campo do espírito. Está naquelas coisas que a gente precisa cultivar, por mais difíceis que sejam. Inclusive, assim, é importante dizer isso. O discurso nem sempre vai dar conta da prática. Quantas das virtudes a gente não consegue o tempo todo? E ela tá nesse fortalecimento, né? Quando eu tenho fé, eu vou fortalecendo a minha vontade. Como é que eu acho que ajuda? Quando eu tenho fé, eu entrego o meu trabalho nas mãos desse mistério. Né? Eu entrego meu resultado nas mãos desse mistério. Mas eu também trabalho acreditando que isso é possível. E, gente, acreditar que é possível é um superpoder. É um vendaval de energia, assim. E não é essa energia, sei lá, Hadouken, né? De jogo de videogame, que vai chegar num fecho de luz em você. É uma energia que te move, que te movimenta, assim. Então, ajuda a passar, por exemplo, pelas dores, ajuda a passar pela ansiedade. Porque se fé é consolo, o resultado vai estar dentro daquilo que é plano de Deus. Tem uma santa educadora, Paola Francinetti. É uma italiana do século XIX. E ela tem uma frase que, meu Deus, eu podia tatuar, assim. Que é isso, né? Se a gente tá na mão de Deus, a gente tá bem. E a vontade de Deus é um paraíso. Imagina tu ir pra prova no dia do Enem, sensato, assim. Gente, eu fiz tudo o que eu podia. Eu me fortaleci na fé. Agora eu vou lá, vou fazer a prova e agora é vontade de Deus. E eu acho que é legal isso que você está falando, porque no exercício da fé, com a espiritualidade, a gente entrega, né? A gente confia, mas a gente faz a nossa parte. Então é importante que o aluno se dedique, que o aluno faça simulados, que o aluno estude, para no dia da prova ele alinhar, né? Tanto o que ele fez com a fé, com aquilo que ele acredita. E essa fala é muito boa, porque fica parecendo que fé é aposta, né? Fé é apostar no invisível, assim, tipo. E pode ser que seja. A questão é que ela não é uma aposta, tipo, uma roleta. Não é roleta, alavanca? Um ticket. Aqueles dos três, aqueles que vocês jogam, no seu nome. Mas não é uma aposta nesse tipo. Pascal, que é matemático e filósofo, vai dizer que a fé é uma aposta matemática, com vantagens. Porque, olha que interessante, eu adoro isso. Se a gente pensa em probabilidade, e eu espero não errar aí, a galera da matemática me perdoa, eu tô caminhando pela fé. Se você acredita em Deus e Ele existe, você ganha vida eterna. Então, teu ganho é infinito. Isso é Pascal, não sou eu não. Se você acredita e Ele não existe, você nem perde nem ganha. Então, você não muda o jogo, mas viveu uma vida orientada pelos valores. Se você acredita e ele não existe, a tua vida já teve um ganho diferente. Apesar de você não ter um ganho infinito, você já tem um ganho diferente. Se você não acredita e ele existe, aí tu tem uma perda infinita. E se você não acredita e ele não existe, também não muda nada no teu jogo. Você só perdeu algumas coisas ali, de repente, se é que perdeu. Então, é matematicamente bom. Me julguem matemáticos. Mas é uma opção racional. E aí é isso, né? Ao mesmo tempo que é espiritual, também dialoga com a nossa razão, ter fé. E eu fico pensando, esse menino vai para a prova do Enem. Se você não acredita em nada, tu sentou lá naquela cadeira sozinho. Se tu tem fé, você não sentou sozinho. Você já sentou com alguém do teu lado, que é bom pra você, que quer o teu bem. Meu Deus, eu quero ir acompanhada pra prova. Nem que seja de Deus, né? Então, eu lembro que antigamente era muito comum prova em dupla, né? E os alunos, pode em dupla? Pode, você e Deus.
né? Então, eu tava pronta pra fazer essa piada, gente, perdão. Piada ruim, mas eu tava pronta. Pode, você e Deus. Então é isso. A prova do Enem pode ser em dupla pra quem tem fé. Você e Deus. E que boa companhia pra quem tem fé, né? Com certeza. E você falava sobre essa questão de aliar a fé com a razão. E eu penso também sobre a importância de aliar a fé com a prática. São Bento tem uma frase que diz ora et labora, que é rezar e trabalhar, né? Então, de fato, esse caminho que é construído com o estudante de trabalhar, e aqui nós incentivamos isso, né? Incentivamos essa prática, esse desenvolvimento das questões, de estudar, de fato, se debruçar ali nas plataformas e nas ferramentas que o colégio disponibiliza, mas, ao mesmo tempo, caminhar junto com a fé nesse processo, né? Porque foi como você disse, torna tudo mais fácil. Ou menos difícil. E é algo que a gente também incentiva, né? Nos momentos com a pastoral, com as nossas dinâmicas em grupo. Então, eu acho que é tudo alinhado, né? É alinhar o trabalho e alinhar a espiritualidade. Que boa contribuição, né? Trazer São Bento para esse momento é dizer assim, então, é possível muita capacidade intelectual, é possível ser um doutor dos livros e trabalhar duro a partir da fé, né? E que bom que os nossos alunos podem crescer nisso, né? Os pais que têm filhos menorzinhos, nossa, você vai lá na educação infantil, você vê aquelas crianças vivendo a sua experiência de fé mais pura, mais inocente. E aí você chega no ensino médio e você vê os alunos discutindo as 5 vias a partir de São Tomás em filosofia. E aí você vê, inclusive, esse processo de amadurecimento da fé, né? De uma fé que vai sendo reconstruída e retomada e que vai ganhando base e fortaleza, assim, para aquilo que eles vão viver para sempre. E a gente falou do Enem, eu digo direto para eles, é uma prova muito importante. Faz tudo o que você tem que é possível, mas não é a prova mais importante da sua vida. Não tem como saber qual vai ser a prova mais importante da sua vida. A vida é um mistério. Então, assim, a vida muda tanto, a vida dá tantas voltas. Não coloca nessa prova como se ela fosse a grande decididora de todo o seu destino. Primeiro, porque isso não existe desse jeito, né? Então, que eles também possam ir para a prova conscientes, assim, de que a fé tem esse lugar de que isso é importante, muito importante, de que precisa rezar e trabalhar, mas que Deus ainda tem muitos mistérios, assim, para eles. E falando, né, dos nossos alunos, né, você tem algum exemplo, algum caso que chegou para você depois da prova, de um aluno que relatou, que usou da espiritualidade, que fez ali uma oração, que lembrou das suas aulas, para auxiliar nesse momento durante a prova? Vários, Duda, vários, assim. É muito comum, em especial os alunos que são mais próximos, assim, né? Que eu sei que são da pastoral, ou que eu sei que tem uma vivência de religião mais profunda, ainda que não junto à Igreja Católica. É bem comum que eles voltem dizendo assim, professora, comecei a prova, fiz o quê? Antes de abrir o caderno, fiz uma oração. Eu tinha uma aluna que ela dizia assim, Lívia, eu vou levar todos os meus terços dentro da bolsa. E tinha outra que dizia, eu levei todas as minhas pedrinhas na bolsa. Então, assim, a espiritualidade atravessa a gente, né? Um caso mais específico, eu acho que é de uma aluna que ela deu uma quebrada no meio da prova, assim. A gente fala tanto para eles, né? Se preparem, lidem com a ansiedade, não fiquem nervosos. Não fiquem nervosos. No meio da prova ela deu uma quebrada. E aí ela disse assim, Lívia, eu acho que eu fiz uma prova muito ruim. Eu me preparei tanto, mas eu acho que eu fiz uma prova muito ruim. E rezou, etc. Fez tudo que a gente ajuda, ensina. E ela não conseguiu o que ela queria. Hoje ela está muito feliz, estudando numa outra universidade. E se você conversar com ela, ela vai dizer assim, tinha que ser aqui, eu não podia estar em outro lugar. Eu queria ter aula com esse professor. Eu não sabia nem que ele existia, mas eu precisava ser aluna desse cara. E aí hoje ela vai te dizer assim, se você conversar com ela, eu tenho certeza que eu quebrei ali porque aquilo não era pra mim. Eu ia acabar indo pra um lugar que não era pra eu estar. Lembra a história do celular? Então, também se manifesta depois. A gente primeiro desola
e só depois consola. A gente não entende, confia, fica um pouco aflito, mas no futuro entende, né? Quanto conhecimento, Lívia, eu acho, opinião minha, que daria pra mais um episódio. Com certeza. Se vocês quiserem, comenta bastante aí que a gente, quem sabe, não traz a Lívia novamente, não é então mesmo? Comenta, que senão eu vou passar vergonha. Agora vocês peçam mais um episódio, pelo amor de Deus. Sugere tema, se não é pra falar de fé. E para finalizar, Lívia, se você pudesse deixar uma mensagem de fé, de espiritualidade, de fortalecimento para os nossos estudantes que estão aí na preparação para o Enem, qual mensagem seria? Eu sei que é difícil, pode pensar. Eu tinha que ter feito esse dever de casa. Eu acho que uma mensagem de fé... Nossa, eu anotei tanta coisa, eu fico pensando... Eu acho que eu vou no mais clichê, assim. Bom, antes de dizer o mais clichê, eu fiquei pensando em fé pra quem é forte, fé pra quem não foge à luta, né? Fé ali pra quem é raçudo. Mas eu vou ficar com uma bem clichê. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Acho que quem acredita nisso, assim, até me emociona um pouco. Você repete isso, assim, num momento difícil. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É isso, Deus é bom o tempo todo. Sim. É isso, pessoal, Deus é bom o tempo todo. Olha, eu tô tocada Eu também. por esse episódio. Eu acho que foi mais que uma aula, foi um acalento pra alma. Foi um acalento pra galera que tá aí estudando pro Enem. Muito obrigada. Eu acho que eu só tenho a agradecer, nós enquanto Abelcast. Só temos a agradecer. E você que tá em casa, acredito que você também esteja maravilhado com esse episódio, não é mesmo? Eu comecei dizendo que é um tema que eu gosto muito, que eu me debruço muito, então não tinha como ser diferente, mas eu acho que foi melhor do que eu imaginei. Então, muito obrigado, Lívia, pela sua presença, pela sua contribuição. Foi incrível estar com você hoje. Gente, eu que agradeço, assim, que responsa, né? Cheguei aqui dizendo, gente, mas pra falar de fé, vou falar do que eu vivo, né? Acho que tem tanta gente nessa casa que podia estar gravando sobre fé. Tem tanta gente tão linda que tem fés tão profundas, tão vívidas, assim. E que se for pra gente falar de fé, acho que tem mais gente pra gente botar nessa roda. Obrigada pela oportunidade. E você que está em casa, continue nos acompanhando, porque é só o início. Ainda temos muitos episódios pela frente, não é mesmo, Duda? Com certeza, pessoal. O Abelcast está só começando. Tem muito mais episódios pela frente para auxiliar você nessa aventura que é fazer o Enem. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de nos acompanhar. Se inscreva no nosso canal, nos siga nas plataformas de streaming. E é isso, até breve, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!